Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos vocês neste momento especial de comunhão e oração. Sejam todos bem-vindos a este encontro espiritual, onde juntos invocaremos o poder transformador do Salmo 64, uma poderosa oração de proteção e libertação que o rei Davi nos deixou como herança espiritual. Hoje nos reunimos com um propósito sagrado: quebrar as armadilhas do inimigo, destruir as forças do mal que tentam nos afligir e conquistar a vitória que Deus já preparou para cada um de nós. Em um mundo repleto de desafios e adversidades, o Senhor nos oferece, através de Sua palavra, uma fortaleza inexpugnável, um refúgio seguro contra todas as investidas do maligno. O Salmo 64 é uma arma espiritual poderosa, uma oração de proteção que atravessa os séculos e continua a manifestar o poder de Deus na vida daqueles que a proclamam com fé. Davi, um homem que enfrentou inúmeras perseguições e batalhas, nos ensina através deste salmo como clamar a Deus por proteção e como confiar plenamente na justiça divina. Antes de iniciarmos nossa jornada espiritual através deste salmo, convido você a preparar seu coração. Feche seus olhos por um momento, respire profundamente e deixe que a presença de Deus inunde seu ser. Afaste de sua mente as preocupações do dia, as distrações do mundo e concentre-se neste momento sagrado de conexão com o Pai Celestial. Queridos irmãos, o inimigo de nossas almas trabalha incansavelmente para nos afastar do caminho da justiça, para nos fazer duvidar do amor e da proteção de Deus. Ele usa armas poderosas: o medo, a ansiedade, a dúvida, a descrença, as enfermidades, os problemas financeiros, os conflitos familiares. Mas hoje, através do poder desta oração inspirada pelo Espírito Santo, declararemos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que nenhuma língua que se levantar em juízo contra nós terá sucesso, pois a vitória pertence ao Senhor. O Salmo 64 começa com estas palavras profundas: Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, guarda a minha vida do temor do inimigo. Neste simples versículo, encontramos a essência de nossa súplica. Pedimos a Deus que ouça nosso clamor e que nos proteja do medo que o inimigo tenta instalar em nossos corações. Sim, o medo é uma das armas mais poderosas do adversário, mas a palavra de Deus nos ensina que não recebemos um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Nesta passagem poderosa, vemos o clamor sincero de Davi ao Senhor, pedindo proteção contra aqueles que tramavam contra ele. Davi reconhece sua vulnerabilidade diante dos inimigos, mas também demonstra sua absoluta confiança na proteção divina. Ele descreve seus adversários como pessoas que aguçam suas línguas como espadas e lançam palavras amargas como flechas, revelando o poder destrutivo das palavras quando usadas para ferir e destruir. Através deste salmo, aprendemos que podemos levar nossas angústias e temores diretamente ao trono da graça. Deus não apenas ouve nossos clamores, mas também age em nosso favor, protegendo-nos das armadilhas do inimigo e das palavras de maldição proferidas contra nós. Aprendemos que o Senhor é nosso escudo, nossa fortaleza e nosso refúgio seguro em tempos de tribulação. Esta passagem nos ensina ainda que, mesmo quando enfrentamos perseguições e ataques, podemos confiar plenamente na justiça divina. Deus vê tudo, conhece os corações e, no tempo certo, manifestará a sua justiça, confundindo os planos dos ímpios e trazendo libertação para seus filhos. Como Davi, somos chamados a manter nossa confiança no Senhor, sabendo que Ele nunca nos abandonará nem nos desamparará. Muitos de vocês talvez estejam enfrentando batalhas que parecem insuperáveis, armadilhas que tentam aprisionar sua alma, forças malignas que buscam destruir sua paz e sua esperança. Talvez você esteja passando por um momento de tribulação em sua família, enfrentando problemas de saúde que parecem não ter solução, lutando contra dificuldades financeiras que tiram seu sono, ou ainda sofrendo perseguições e injustiças, no trabalho ou em outros ambientes.
Saiba que o Senhor conhece cada detalhe de sua situação. Ele vê suas lágrimas, ouve seus gemidos e está atento ao clamor de seu coração. Nada passa despercebido aos olhos daquele que tudo vê e tudo sabe. E hoje, através do poder desta oração baseada no Salmo 64, invocaremos a intervenção divina em cada área de sua vida que necessita de libertação, cura e restauração. Vamos, juntos, como um só corpo em Cristo, invocar a proteção divina, quebrar as cadeias da opressão e experimentar a libertação que só o nosso Deus pode proporcionar. Que cada palavra pronunciada nesta oração seja como uma espada afiada contra as forças das trevas e como um bálsamo restaurador para nossas almas. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, neste momento solene, nos prostramos diante de Ti com corações humildes e espíritos contritos. Reconhecemos Tua soberania sobre todas as coisas, Teu poder ilimitado e Teu amor incondicional por cada um de nós. Vimos a Tua presença, Senhor, clamando pela Tua intervenção divina em nossas vidas, invocando a proteção que só Tu podes oferecer. Como o salmista Davi, elevamos nossa voz em oração dizendo: Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, guarda a minha vida do temor do inimigo. Sim, Pai amado, guarda-nos do temor que paralisa, da ansiedade que sufoca, da dúvida que enfraquece nossa fé. Protege-nos, Senhor, com Teu escudo impenetrável. Cobre-nos com Tuas asas poderosas, esconde-nos na sombra de Tuas mãos. Deus eterno, Tu conheces cada armadilha que o inimigo tem colocado em nosso caminho. Tu vês as ciladas ocultas, as redes invisíveis, os laços preparados para nos fazer cair. Mas declaramos, com a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus, que toda a armadilha do mal seja quebrada agora. Toda a estratégia das trevas seja desfeita. Todo plano maligno seja frustrado em Teu santo nome. Pai de misericórdia, muitos de nós temos sido alvo de palavras amargas, de línguas afiadas como espadas, de flechas envenenadas lançadas contra nossa reputação, nossa paz, nossa saúde, nossas finanças, nossos relacionamentos, como diz Tua palavra, que aguçam as suas línguas como espadas e armam por suas flechas palavras amargas. Mas hoje, declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, nenhuma palavra de maldição terá efeito em nossas vidas. Senhor, dos exércitos, mobiliza Teus anjos guerreiros ao nosso redor, que eles formem um muro de proteção, uma barreira impenetrável contra todas as investidas do maligno. Que eles lutem por nós enquanto buscamos refúgio em Ti, enquanto nos escondemos à sombra de Tuas asas. Pois Tu és nossa fortaleza, nossa torre forte, nosso refúgio seguro em tempos de tribulação. Deus de poder e majestade, quebra agora toda a maldição pronunciada contra nós, toda palavra de morte, toda profecia negativa, todo encantamento, todo feitiço, toda obra de bruxaria. Que o sangue precioso de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, nos purifique de toda contaminação espiritual, nos liberte de todo jugo de escravidão, nos resgate de toda prisão invisível. Pai Santo, muitos de nós temos lutado contra forças espirituais que nos oprimem, que sugam nossa energia, que roubam nossa alegria, que destroem nossa paz. Espíritos de enfermidade, de pobreza, de divisão, de confusão mental, de depressão, de ansiedade, de medo, de suicídio, de vício, de perversão. Hoje, em nome de Jesus Cristo, ordenamos que estes espíritos saiam de nossas vidas, de nossas casas, de nossas famílias. Senhor, assim como fizeste com o povo de Israel no Egito, estende Tua mão poderosa e liberta-nos de toda escravidão espiritual, de todo cativeiro emocional, de toda prisão mental. Que o mar vermelho de impossibilidades se abra diante de nós, que os muros de Jericó que impedem nossa vitória desabem ao som de nosso louvor. Que os gigantes de Canaã que ameaçam nossa conquista caiam diante de nossa fé. Deus Todo-Poderoso, assim como fizeste com o rei Davi, esconde-nos do conselho secreto dos malignos,
Protege-nos da conspiração dos que praticam a iniquidade. Como está escrito, esconde-me do conselho secreto dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Que nenhuma conspiração contra nós tenha sucesso, que nenhum plano maligno se concretize, que nenhuma estratégia das trevas prevaleça. Pai de misericórdia, muitos de nós carregamos feridas profundas causadas por traições, rejeições, abusos, abandonos. Hoje clamamos pelo bálsamo de Gileade, pelo óleo da alegria, pelo vinho do consolo. Que tuas mãos poderosas toquem nossas feridas, que teu amor incondicional cure nossas cicatrizes, que tua graça abundante restaure nossa alma. Senhor dos exércitos, assim como fizeste com Daniel na cova dos leões, fecha a boca dos leões que rugem contra nós, que buscam nos devorar, que esperam nossa queda. Que tua presença angelical nos proteja, que tua intervenção sobrenatural nos preserve, que tua mão poderosa nos sustente em meio ao perigo. Deus de poder e glória, assim como fizeste com os 3 jovens hebreus na fornalha ardente, livra-nos do fogo da aflição, das chamas da tribulação, do calor da perseguição. Que em meio ao fogo experimentemos tua presença libertadora, tua companhia restauradora, tua proteção transformadora. Que saiamos do fogo sem cheiro de fumaça, sem marcas de queimadura, sem traumas de dor. Pai Santo, muitos de nós enfrentamos batalhas invisíveis, guerras espirituais, conflitos internos. Hoje vestimos-nos com toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Que estejamos preparados para resistir no dia mau e, depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis. Senhor, assim como fizeste com o apóstolo Pedro na prisão, quebra as cadeias que nos prendem, abre as portas que nos encarceram, liberta-nos das prisões que nos confinam. Que teu anjo libertador nos visite na escuridão de nossa cela, que tua luz resplandecente ilumine nosso caminho para a liberdade, que tua mão poderosa nos conduza para fora de todo cativeiro. Deus Todo-Poderoso, assim como fizeste com o povo de Israel no deserto, guia-nos com a coluna de nuvem durante o dia e com a coluna de fogo durante a noite. Que nunca percamos tua direção, que nunca nos desviemos de teu caminho, que nunca nos afastemos de tua presença. Sê tu nosso GPS divino, nossa bússola celestial, nosso mapa espiritual. Pai de misericórdia, muitos de nós lutamos contra pensamentos negativos, contra mentiras do inimigo, contra acusações constantes. Hoje renovamos nossa mente pela tua palavra, transformamos nosso pensamento pela tua verdade, purificamos nossa consciência pelo teu Espírito, que pensemos somente no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Senhor dos exércitos, assim como fizeste com Josué e o povo de Israel, dá-nos estratégias divinas para derrotar nossos inimigos, para conquistar nossas cidades fortificadas, para possuir nossa terra prometida. Que tua sabedoria sobrenatural nos guie, que tua inteligência celestial nos dirija, que tua revelação profética nos ilumine em cada batalha que enfrentamos. Deus de poder e glória, assim como fizeste com o profeta Elias no Monte Carmelo, manifesta teu poder contra os profetas de Baal, contra os sacerdotes de Azera, contra os adoradores de ídolos. Que teu fogo desça do céu e consuma não apenas o sacrifício, mas também a madeira, as pedras, o pó e até a água que está na valeta. Que todos saibam que tu, Senhor, és o Deus verdadeiro e que converteste o coração deste povo. Pai Celestial, continuamos nossa oração clamando pela manifestação de tua justiça em nossas vidas, como está escrito no Salmo 64, versículos 7 e 8. Mas Deus atirará sobre eles uma seta. De repente, ficarão feridos. Assim eles farão cair sobre si mesmos a sua própria língua. Todos aqueles que os virem fugirão. Sim, Senhor, cremos que tu és um Deus de justiça, que no tempo certo responderás ao clamor dos teus filhos. Deus Todo-Poderoso, assim como fizeste com o rei Davi,
Livra-nos daqueles que praticam a iniquidade, daqueles que conspiram em segredo contra nós, daqueles que tramam nossa destruição. Que seus planos malignos se voltem contra eles mesmos, que suas armadilhas capturem seus próprios pés, que suas línguas afiadas como espadas se voltem contra seus próprios corações. Senhor, muitos de nós temos sido vítimas de injustiças, de calúnias, de difamações, de perseguições. Temos sido alvo de inveja, de ciúmes, de ódio sem causa. Como Davi, podemos dizer: esconde-me do desígnio secreto dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Hoje clamamos por tua intervenção divina, por tua justiça perfeita, por tua vindicação soberana. Pai de misericórdia, sabemos que a vingança te pertence, que tu retribuirás no tempo certo. Não buscamos fazer justiça com nossas próprias mãos, mas confiamos plenamente em tua justiça perfeita. Como está escrito: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Entregamos em tuas mãos todos aqueles que nos têm feito mal, que têm conspirado contra nós, que têm falado palavras de maldição sobre nossas vidas. Deus de poder e glória, destrói agora toda a obra das trevas que tem se levantado contra nós. Que todo altar maligno seja derribado, que todo pacto demoníaco seja anulado, que toda fortaleza espiritual seja demolida pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Declara guerra contra nossos inimigos espirituais, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Senhor dos exércitos, mobiliza teus anjos guerreiros para lutar por nós, para destruir as obras do diabo, para desmantelar as estratégias do inimigo. Que teu fogo consumidor desça sobre todo altar de maldição, sobre toda fonte de opressão, sobre toda raiz de enfermidade, sobre toda origem de miséria financeira, sobre toda causa de divisão familiar. Pai Santo, assim como fizeste com o rei Davi, livra-nos dos laços dos caçadores, das redes dos pescadores de homens, das ciladas dos que buscam nossa ruína. Que tua luz poderosa exponha as obras das trevas, que tua verdade revele as mentiras do inimigo, que tua sabedoria nos guie para longe dos caminhos de destruição. Deus de justiça e retidão, pedimos que toda língua que se levantar contra nós, em juízo seja condenada, que toda boca que profere maldições contra nós seja calada, que toda mão que se erguer para nos ferir seja paralisada. Como está escrito: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Senhor, muitos de nós temos sido atormentados por espíritos malignos, por demônios opressores, por forças das trevas que buscam nossa destruição. Hoje, em nome de Jesus Cristo, ordenamos que todo espírito de enfermidade, de pobreza, de divisão, de confusão mental, de depressão, de ansiedade, de medo, de suicídio, de vício, de perversão, de rebelião, de amargura, de ódio, de ressentimento, de ciúmes, de inveja, de orgulho, de religiosidade, de bruxaria, de ocultismo, de idolatria, seja expulso de nossas vidas, de nossas casas, de nossas famílias, de nossos negócios, de nossos ministérios. Pai Celestial, assim como fizeste com o povo de Israel no Egito, manifesta teu poder libertador em nossas vidas. Quebra todo jugo de escravidão, rompe toda cadeia de opressão, destrói todo cativeiro espiritual. Que sejamos livres para te adorar, para te servir, para cumprir o propósito pelo qual nos criaste. Deus Todo-Poderoso, assim como fizeste com Josué e o povo de Israel em Jericó, derruba agora os muros que têm impedido nossa vitória, que têm bloqueado nossa entrada na terra prometida, que têm frustrado a realização de tuas promessas em nossas vidas. Que ao som de nosso clamor, ao som de nossa adoração, ao som de nossa declaração de fé, os muros da impossibilidade desabem diante de nós, Senhor dos exércitos, assim como fizeste com Gideão e seus 300 homens contra os midianitas. Dá-nos vitória sobre exércitos numericamente superiores, sobre forças aparentemente invencíveis,
sobre inimigos que parecem gigantes aos nossos olhos. Que tua estratégia divina, tua sabedoria celestial, tua unção sobrenatural nos conduzam à vitória contra todas as odds. Pai de misericórdia, assim como fizeste com Davi contra Golias, capacita-nos a enfrentar os gigantes que se levantam em nosso caminho. Gigantes de doenças incuráveis, de dívidas impagáveis, de vícios incontroláveis, de relacionamentos destruídos, de sonhos despedaçados. Que, com a pedra da fé e a funda da confiança em Ti, possamos derrubar esses gigantes e cortar suas cabeças, eliminando-os completamente de nossas vidas. Deus de poder e glória, assim como fizeste com Elias no Monte Carmelo, manifesta Teu fogo, consumidor sobre o altar de nossas vidas, provando que Tu és o único Deus verdadeiro, o Deus que responde com fogo, o Deus que realiza milagres, o Deus que confunde os profetas de Baal e os adoradores de ídolos. Que Teu nome seja glorificado através de nós, que Tua fama se espalhe por toda a terra através dos testemunhos de Tuas maravilhas em nossas vidas. Senhor, assim como fizeste com Daniel na cova dos leões, fecha a boca dos leões que rugem contra nós, que buscam nos devorar, que esperam nossa queda. Que Tua proteção sobrenatural, Tua presença angelical, Tua intervenção milagrosa nos preserve de todo mal, de todo perigo, de toda destruição. Pai Santo, assim como fizeste com os 3 jovens hebreus na fornalha ardente, livra-nos do fogo, da aflição, das chamas da tribulação, do calor da perseguição. Que em meio ao fogo experimentemos Tua presença libertadora, Tua companhia restauradora, Tua proteção transformadora. Que saiamos do fogo sem cheiro de fumaça, sem marcas de queimadura, sem traumas de dor, mas com testemunhos de Tua fidelidade, de Tua bondade, de Teu poder. Amado Pai Celestial, após clamarmos por Tua proteção e pela destruição de toda obra maligna, agora nos voltamos para Ti em gratidão antecipada pelas vitórias que conquistaremos. Como diz o Salmo 64:10, o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Sim, Senhor, já nos alegramos nas vitórias que Tu nos darás. Já celebramos os milagres que Tu realizarás em nossas vidas. Deus de poder e glória, assim como fizeste com o povo de Israel no Mar Vermelho, abre caminhos onde não há caminhos, cria rotas de escape onde parece não haver saída. Estabelece pontes sobre abismos intransponíveis. Que as águas dos problemas se abram diante de nós, que os muros das impossibilidades se afastem para a direita e para a esquerda, que possamos caminhar em terra seca em direção à nossa terra prometida. Senhor dos exércitos, assim como fizeste com Josué, faze o sol parar em nosso favor, estende o dia de nossa oportunidade, prolonga o tempo de nossa vitória, que nenhum inimigo escape, que nenhuma batalha fique inacabada, que nenhuma conquista seja parcial. Dá-nos vitória completa, triunfo absoluto, sucesso total em todas as áreas de nossas vidas. Pai de misericórdia, assim como fizeste com José no Egito, transforma nossas prisões em palácios, nossos calabouços em tronos, nossas humilhações em exaltações. Que aquilo que o inimigo planejou para o mal, Tu transformes em bem para nós e para muitos. Que nossas cicatrizes se tornem medalhas, nossas feridas se transformem em testemunhos, nossas lágrimas se convertam em pérolas de sabedoria. Deus Todo-Poderoso, assim como fizeste com Jó após sua provação, restaura em dobro tudo o que nos foi roubado. Nossa saúde, nossas finanças, nossos relacionamentos, nossa paz mental, nossa alegria espiritual. Que o final de nossa história seja mais abençoado que o princípio, que nossos últimos dias sejam mais prósperos que os primeiros, que nosso testemunho inspire gerações futuras a confiar em Ti mesmo nas circunstâncias mais adversas. Senhor, assim como fizeste com o rei Davi, transforma-nos de pastores de ovelhas em reis ungidos, de perseguidos em vencedores, de fugitivos em conquistadores. Que Tua unção sobrenatural repouse sobre nós, capacitando-nos a realizar feitos extraordinários, a cumprir missões impossíveis, a alcançar alvos inalcançáveis. Pai Celestial, assim como fizeste com Salomão,
derrama sobre nós sabedoria divina, discernimento sobrenatural, entendimento celestial. Que sejamos capazes de tomar decisões acertadas, de fazer escolhas sábias, de seguir caminhos seguros. Que nossa sabedoria atraia reis e rainhas, que nosso conhecimento impressione sábios e eruditos, que nossa prudência nos destaque entre os grandes da terra. Deus de poder e glória, assim como fizeste com Ester, coloca-nos em posições estratégicas para um tempo como este. Que sejamos instrumentos de libertação para nosso povo, agentes de transformação para nossa geração, embaixadores de teu reino neste mundo. Que nossa coragem inspire outros a se levantarem contra a injustiça, a se posicionarem contra a maldade, a lutarem pela verdade. Senhor dos exércitos, assim como fizeste com Gideão, transforma-nos de medrosos em valentes, de inseguros em confiantes, de fracos em poderosos. Que teu Espírito nos revista de poder do alto, que tua presença nos encha de coragem sobrenatural, que tua palavra nos fortaleça para as batalhas que ainda virão. Pai de misericórdia, assim como fizeste com o povo de Israel no deserto, supre todas as nossas necessidades segundo tuas riquezas em glória. Que não nos falte o maná diário, a água da rocha, a coluna de nuvem para nos guiar de dia e a coluna de fogo para nos aquecer à noite. Que experimentemos tua provisão sobrenatural, teu cuidado paternal, tua fidelidade inabalável em cada passo de nossa jornada. Deus Todo-Poderoso, assim como fizeste com os discípulos no dia de Pentecostes, derrama sobre nós teu Espírito Santo em plenitude. Que sejamos cheios de poder para testemunhar, de ousadia para proclamar, de autoridade para curar, de unção para libertar. Que línguas de fogo repousem sobre nós, capacitando-nos a falar línguas celestiais, a profetizar tuas palavras, a interpretar teus mistérios. Senhor, assim como fizeste com Paulo e Silas na prisão de Filipos, transforma nossos momentos de confinamento em oportunidades de adoração, nossas noites de dor em madrugadas de louvor, nossos tempos de restrição em estações de expansão. Que em meio às correntes da adversidade possamos cantar hinos de libertação, cânticos de vitória, melodias de esperança. Pai Celestial, assim como fizeste com a igreja primitiva em meio à perseguição, multiplica-nos em número, em força, em influência. Que cada tentativa do inimigo de nos destruir resulte em nossa multiplicação. Que cada estratégia para nos enfraquecer resulte em nosso fortalecimento. Que cada plano para nos silenciar resulte em nossa proclamação mais ousada. Deus de poder e glória, assim como prometeste em tua palavra, faze-nos cabeça e não cauda, coloca-nos por cima e não por baixo. Que sejamos líderes e não seguidores, influenciadores e não influenciados, abençoadores e não apenas abençoados. Que nossa luz brilhe nas trevas, que nosso sal dê sabor ao mundo, que nossa influência transforme sociedades. Amados irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao final de nossa jornada espiritual através do Salmo 64. Mas este não é o fim, é apenas o começo de uma nova etapa em nossas vidas. Através desta poderosa oração, invocamos a proteção divina, clamamos pela destruição de toda obra maligna e celebramos antecipadamente as vitórias que o Senhor nos concederá. Agora, é tempo de assumirmos um compromisso de fé diante do trono da graça. É tempo de declararmos como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É tempo de proclamarmos como Davi proclamou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É tempo de confessarmos como Paulo confessou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos filhos de Deus, a partir deste momento, comprometemo-nos a viver não mais sob o jugo do medo, mas na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Não mais sob a opressão das trevas, mas na luz maravilhosa do seu amor. Não mais sob a condenação do pecado, mas na graça abundante de sua misericórdia. Não mais sob a escravidão da enfermidade, mas na saúde divina que ele nos proporcionou através das feridas de Jesus. Como está escrito no versículo 10 do Salmo 64,
O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Sim, nos alegraremos no Senhor, não nas circunstâncias favoráveis, não nos bens materiais, não nos relacionamentos humanos, mas no Senhor, nossa fonte inesgotável de alegria, nossa rocha eterna, nosso refúgio seguro em tempos de tribulação. Confiaremos no Senhor não em nossa própria força, não em nossa sabedoria humana, não em nossas conexões terrenas, mas no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Confiaremos nele quando os ventos da adversidade soprarem, quando as ondas da tribulação se levantarem, quando as tempestades da vida ameaçarem nos afundar. E nos gloriaremos, não em nossos títulos, não em nossas conquistas, não em nossos talentos, mas na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para nós e nós para o mundo. Nos gloriaremos em nossas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre nós. Nos gloriaremos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, a experiência, esperança. E a esperança não nos decepciona. Irmãos e irmãs, o Salmo 64 nos ensina que mesmo em meio às conspirações dos ímpios, às armadilhas dos malignos, às flechas amargas dos inimigos, podemos encontrar refúgio seguro em Deus. Podemos clamar por sua proteção, confiar em sua justiça e celebrar sua vitória. Esta é a herança dos servos do Senhor. Esta é a porção dos que temem o seu nome. A partir de hoje, levantemo-nos cada manhã com esta declaração de fé em nossos lábios. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Enfrentemos cada desafio com esta confissão de confiança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deitemo-nos cada noite com esta certeza em nossos corações. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Queridos filhos de Deus, não permitamos que as armadilhas do inimigo nos paralisem, que as conspirações dos ímpios nos intimidem, que as flechas amargas nos envenenem. Lembremo-nos sempre das palavras do apóstolo João. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O Deus que habita em nós é maior que qualquer força que se levante contra nós. Como soldados de Cristo, tomemos toda a armadura de Deus, o capacete da salvação para proteger nossas mentes, a couraça da justiça para guardar nossos corações, o cinto da verdade para firmar nossos lombos, as sandálias do evangelho da paz para calçar nossos pés, o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para atacar e vencer o inimigo. Irmãos e irmãs, o Salmo 64 não é apenas uma oração de proteção, é um lembrete poderoso de que servimos a um Deus que ouve nosso clamor, que conhece nossas lutas, que vê nossas lágrimas e que no tempo certo manifestará sua justiça, confundirá nossos inimigos e nos dará a vitória. Este é o Deus que adoramos. Este é o Pai que nos ama, este é o Senhor que nos salva. Ao concluirmos esta jornada espiritual, que o Deus de toda graça, que vos chamou à sua eterna glória em Cristo, depois de haverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e para sempre. Amém. Levante-se agora, filho e filha de Deus, com a certeza de que o Salmo 64 está operando em sua vida, quebrando toda a armadilha, destruindo toda a obra do mal e trazendo a vitória que o Senhor já preparou para você. Vá em paz, caminhe em vitória. Viva na plenitude das bênçãos que o Pai Celestial derramou sobre você através do sacrifício de seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao final desta poderosa jornada espiritual através do Salmo 64.
experimentamos juntos a proteção divina, clamamos pela destruição de toda obra maligna, celebramos a vitória que o Senhor já nos concedeu e assumimos um compromisso de fé para vivermos uma vida de conquistas. Agora, como família de Deus, unamos nossos corações e nossas vozes para proclamar a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Esta oração, conhecida como o Pai Nosso, contém em si mesma todos os elementos essenciais para uma vida de comunhão com Deus: adoração, submissão à vontade divina, petição por provisão, busca por perdão e proteção contra o mal. Ao recitarmos juntos estas palavras sagradas, façamos com reverência e fé, compreendendo o significado profundo de cada frase, permitindo que esta oração não seja apenas um ritual, mas uma expressão genuína de nosso relacionamento com o Pai Celestial. Pai nosso, que estás nos céus, reconhecemos tua paternidade divina e tua majestade celestial. Santificado seja o teu nome. Que teu nome seja honrado, exaltado e glorificado em nossas vidas e em toda a terra. Venha o teu reino. Ansiamos pela manifestação plena de teu governo de justiça, paz e alegria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Submetemo-nos completamente aos teus propósitos perfeitos para nossas vidas. O pão nosso de cada dia dá-nos. Hoje, dependemos de ti para suprir todas as nossas necessidades diárias e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Recebemos teu perdão e nos comprometemos a perdoar aqueles que nos ofenderam. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Protege-nos das armadilhas do inimigo e de toda forma de maldade, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Reconhecemos tua soberania absoluta, teu poder ilimitado e tua glória eterna. Amém. Assim seja, conforme tua vontade perfeita. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, agora e para sempre. Saiam daqui fortalecidos, protegidos e abençoados, prontos para viver na plenitude das promessas divinas reveladas através do Salmo 64. A paz do Senhor seja com todos. Vão em paz e sirvam ao Senhor com alegria. Amém e amém.